Adoro! Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que vocês pediram. E é lá no canal do Vício Nerd, os animes, no caso animes que mudaram de estilo ou estúdio. Bora dar uma olhada naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Haters, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre na área. A tradução da palavra anime para o português é sofrimento. Porque, na boa, não dá pra começar uma nova temporada sem medo de descobrir que o estúdio decidiu fazer uma reforma que ninguém pediu. A trágica mudança no traço da animação. A saga Fate Stay Night fez algo chocante. Nossa! Ao invés de piorar o estilo de animação como acontece na maioria das vezes, eles conseguiram melhorar algo que nem mesmo dava para dizer que era ruim. O anime acompanha jovens magos envolvidos numa guerra secreta por um artefato capaz de realizar desejos. Eu sinceramente espero que os fãs de anime nunca coloquem a mão num negócio desses. A obra estreou em 2006, e para os níveis da época, até que foi algo bem decente. O estúdio Jin se manteve fiel ao traço do mangá, mas em contrapartida não tinha tecnologia e provavelmente nem tempo suficiente para animações grandiosas. Que merda. Mas isso mudou anos depois, quando em 2014 Nossa, o esse estúdio aí, Ufotable Ufotable por animá-lo. Mano, na moral. Mas não se confunda, não se trata de um reboot. Não! A franquia Fate conta com um modelo meio complexo de rotas, que basicamente são multiversos onde as coisas tomam rumos diferentes, com os mesmos personagens. Enquanto a produção de 2006 foca na primeira rota e mistura alguns elementos e coisitas das outras, a de 2014 seguiu uma rota específica, e somando com um upgrade belíssimo na qualidade de animação, com cores mais vivas, com lutas mais fluidas, com adição de brilhos e luzes, criando uma iluminação cinematográfica, integração real de CGI com 2D e uma identidade visual que transformou batalhas em espetáculos, virando a queridinha pelos fãs. Mas a história foi concluída mesmo na trilogia de filmes que a saga ganhou entre 2017 a 2020. O estúdio Ufotable também ficou responsável pela animação, e o trabalho é considerado pelo público como o ápice de toda a franquia. Cara, mano, na moral, Absolute, mano. Absolute para um caraca essa animação. Eu vi sim em live, vou te falar um negócio. Agradeço ao Charlotte aí que mandou, cara. Na moral, muito maneiro essa animação da Ufotable, cara. Se tornou uma das empresas, assim, favorita da minha parte com animação. Eu sei que eles têm um BO aí que eu ouvi dizer que parece que eles não pagaram uma certa coisa aí do Leão, tá ligado? Assim, mas mesmo assim, meu nobre, caraca, os malucos capricharam para um caramba, ao ponto de o negócio ficar assim absurdo. Tá ligado? É uma parada que eu queria ter visto em muitos outros aí, que eu não vou nem citar nome aqui. One Punch Man. Tá ligado? Pô, teria que ser desse nível aí, cara. Na moral. Muito bom. Não era à toa que tinha esse apelido, né? Attack on Titan, o anime que dispensa apresentações e trouxe uma gigantesca mudança no estilo visual para sua quarta temporada. E dividiu pra valer a opinião dos fãs. Olha, eu vou ser sincero pra vocês, tá? Eu não gosto. Eu prefiro 1000 vezes esse traço aqui, tá ligado? Do que esse daqui. Eu não gostei dessa parada desses riscos aqui na sombra deles. Tipo, seja a sombra aqui no pescoço, abaixo dos olhos, ou acima um pouco dos olhos, da sobrancelha, sei lá. Não, cara, fica ridículo. Os personagens ficam muito esquisitos, ficam muito feios. Na minha opinião, muito melhor desse jeito aqui. O visual para simples, sua quarta temporada. E dividiu pra valer. Olha isso, a história aqui ela tava linda. Aqui ela já ficou um negócio meio esquisito, sei lá. Parece aquela parada de tipo, parece que os personagens estão sempre surpresos ou com alguma coisa iminente ruim pra acontecer, mas não, em um momento tranquilo também estão assim. Tá ligado? Isso meio que estraga a expressão dos personagens nesse caso. É a opinião dos fãs. É verdade. O estúdio Witch, responsável pelas 3 primeiras temporadas do anime, decidiu abandonar o barco depois que receberam um prazo curtíssimo para a conclusão da quarta temporada. E os cabras ainda estavam putos com o dinheiro escasso que vinham recebendo na época, enquanto os figurões de licenciamento ficavam com a fatia gorda do bolo. E foi nessa que entrou o estúdio Mappa, aceitando o desafio de animá-lo mesmo com um prazo apertado, trazendo ao anime um estilo mais escuro,
o aumento considerável de rachuras, atmosfera mais pesada e uso extensivo de CGI nos titãs para agilizar a produção. Não, essa primeira parte aí, eu acho que é a terceira temporada, se não me engano, né? O Levi fugindo dos caras foi cinema pra caraca, né? Na moral. Você gostou do estilo usado na quarta temporada? Ou sonha com uma realidade em que o estúdio anterior animasse ela no lugar? Eu particularmente ainda gosto mais da versão da Witch. Acho que os efeitos de iluminação davam um tempero a mais. Mas por outro lado, não dá pra negar que o visual mais escuro da temporada final combina muito bem com o clima mais sombrio que a história passou a ter. The Devil is a Part-Timer é um anime com uma sinopse bem curiosa. Satanás acaba preso no Japão moderno. Sem magia nenhuma pra voltar pro seu mundo. Ele é obrigado a trabalhar meio período num restaurante de fast food. Bizarro, né? Mas o mais bizarro ainda foi a segunda temporada do anime, lançada em 2022. Demorou tanto pra sair que o estúdio White Fox da primeira season, feita lá em 2013, já tinha seguido outros caminhos e acabou não participando da continuação. No lugar deles entrou o estúdio 3Hertz, e essa troca resultou numa repaginada visual bem grande, especialmente depois de quase uma década de espera. Enquanto o traço da White Fox lá em 2013 era mais detalhado e afiado, a versão de 2022 veio com um visual mais simples e arredondado, com linhas mais finas, sacrificando expressividade e personalidade em troca de um visual mais genérico e barato de produzir. A mudança foi tão grande que muita gente achou de primeira que estava assistindo outro anime, o que acabou gerando uma rejeição considerável por parte dos fãs. Pokémon infelizmente sofreu a maldição de Ben 10 e Jovens Titãs. Enquanto XY e XYZ entregavam traços estilo shonen, mais sérios e maduros, Sun e Moon fez tudo ao contrário. O 2D da animação ganhou traços mais cartunescos e arredondados. A narrativa perdeu a intensidade e basicamente mirou em cativar criancinhas. Cara, esse é o único anime que eu me lembro aqui, que é do Pokémon no caso, que o personagem, o protagonista nunca cresce. Ele é o Peter Pan dos animes, tá ligado? Se tem outro, pode me corrigir, que eu não tô lembrado agora, mas o único caso que eu me lembro aqui é dele. O cara nunca cresce e sempre ganha uma versão pra deixar ele mais infantil ainda, tá ligado? Eu não lembro se ele tinha 10 anos ou 14 anos, eu não lembro agora. Eu só sei que ele tem 10 ou 14 anos, já tem o quê? 20 anos. Eu era adolescente quando eu assistia Pokémon, tá ligado? Eu era adolescente. Não tô nem sacando. Mais de 20 anos. 25, 26 anos, sei lá, que eu conheço Pokémon. Eu era adolescente quando eu vi Pokémon pela primeira vez, tá ligado? E o cara não evolui. É como eu já falei. Eu, particularmente, eu gosto muito quando o personagem, por exemplo, Dragon Ball, vou pegar aqui o exemplo de Dragon Ball, né? Que você vê lá desde a saga clássica, o Goku pequenininho, criança, fofinho, bonitinho, e do nada, lá no clássico mesmo, ele já cresce. Você já viu, o cara evoluiu, desenvolveu, ficou mais forte, pá. Aí vai passando as sagas, ele tá mais forte, tá mais poderoso. Tudo bem, chega na parte do Super, ele fica mais retardado, tá ligado? Mas antes disso daí, até a saga Cell, até a saga do Buu, mas eu acho que na saga Cell ele tá mais sério, o Goku, por exemplo. Porra, ele tem uma evolução do caraca, a seriedade do caraca. Pô, uma das melhores evoluções do Dragon Ball nessa questão do Goku foi na saga Cell, na minha opinião. Tá ligado? Gohan também é a mesma coisa, pequenininho, bonitinho, fofinho. Aí você vai acompanhando, depois ele é adolescente, depois adulto, depois mais poderoso. Caraca, eu particularmente acho muito maneiro isso, essa evolução dos personagens nos animes. E isso eu não vejo em Pokémon. O Ash sempre tá como adolescente, chato para um caraca que não evolui e ainda ganha um formato infantil. Tá ligado? Infantil. Vai fazer o quê? De XYZ estavam migrando para outro anime. Que anime é esse? Yokai Watch. What? Anime que tinha uma pegada mais slice of life, voltado mais para o humor, e que na época estava dando uma surra de pau mole em Pokémon na audiência e nas vendas de produtos no Japão. Vendo isso, eles basicamente copiaram seu concorrente. E o mais decepcionante nisso tudo é que o estúdio, o OLN, continuou no comando desde o início. Ou seja, a decisão de mudar o rumo veio dentro da própria produção. Porém, nem tudo foi uma tranqueira. O traço mais simples e elástico de Sun e Moon permitiu que eles tivessem mais liberdade para criar expressões exageradas e movimentos mais fluidos, algo que o estilo mais detalhado de XY e XYZ tornava caro e demorado de produzir. No
entanto, o que mais me incomoda é a inconsistência no rosto dos personagens. Principalmente no Ash. Em alguns momentos os olhos deles estão pequenos ou juntos demais. E às vezes parece até que o Ash ganhou o bigode. Vale lembrar que o anime também já havia passado por mudanças sutis no traço devido à passagem de tempo. Initial D, o anime de corrida que envelheceu igual o leite que já veio podre do mercado. Linda é essa, maluco? E conta a história de um jovem que ajuda o pai a fazer tofu e acaba competindo nas montanhas. O anime sofreu mudanças absurdas no estilo e na qualidade ao longo das temporadas que fizeram os fãs chorarem feio no banho. Foi uma tremenda montanha-russa na qualidade dos traços, onde boa parte do público concorda que o estágio 4 teve seu auge de animação. Mas no quinto decepcionou bonito. Normal. Os personagens mudavam completamente de fisionomia ao longo dos estágios, ficando quase irreconhecíveis. A obra começou em 1998 e foi acabar em 2014, e teve a insana soma de 4 estúdios por onde já passou, tirando filmes e OVAs. A cada temporada o anime basicamente ia parar na mão de um estúdio diferente. Initial D começou com o estúdio Gallop e o estúdio Comet em colaboração lá em 1998. Depois, para o seu segundo estágio, de 1999 a 2000, trocou para o estúdio Pastel. Só faltou a cana. Em seu quarto estágio de 2004 a 2006, migrou para o estúdio ACGT, até que terminou os estágios 5 e 6 no estúdio Synergy Spear, entre 2012 a 2014. Cada um deles produziu o anime com um traço diferente. Embora foram aprimorando o uso de CGI durante as cenas de corrida, pecaram nos traços 2D dos personagens, acabando com esse marco de instabilidade que deixa impossível qualquer fã feliz. One Punch Man é aquele tipo de anime que criou um problema sério para si mesmo. Entregar algo tão fodástico logo de cara, que qualquer coisa depois parece pior do que realmente é. Mas a segunda temporada não tava ruim não, mas na moral. Infelizmente não é só impressão. Nossa. Ai. A primeira temporada estreou pelas mãos do estúdio Madhouse, com direção de Shingo Natsumi, e conseguiu montar uma equipe absurda de animadores freelancers usando seus contatos na indústria. O resultado foi uma animação com fluidez absurda, impacto real e nível de movimento que raramente se vê em animes de TV. Já na segunda temporada, tristemente a parceria entre o anime, esse mesmo diretor e o estúdio não foi fechado por motivos de agenda. Com isso, a produção acabou nas mãos da DC Staff. E apesar de não ser um estúdio mequetrefe, a ação explosiva nunca foi o forte deles. Isso refletiu direto na tela. Menos movimento real, mais quadros estáticos, uso frequente de zooms, cortes rápidos e efeitos sonoros estourados para vender impacto. Olha, eu vou ser sincero pra você, esse efeito de explosão, de porrada, assim, forte, aquele impacto, é uma das coisas que não me incomodou na segunda temporada. Sinceramente, eu não fiquei incomodado com esses efeitos especiais aí, desses sons, melhor dizendo, né, a sonoplastia, por assim dizer, tá ligado? E, assim, na época falaram muito mal da segunda temporada, mas depois que veio a terceira, todo mundo usou aquela expressão que o Thanos falou pra Gamora, não, pra aquela outra lá, a outra chata pra caralho lá, que eu esqueci o nome. Eu acho que eu fui um pouco duro com você. E eu acho que eu posso falar a mesma coisa, porque apesar de achar a primeira temporada cinema absoluto, a segunda temporada não chega aos pés da primeira, mas a terceira temporada não chega aos pés nem da primeira e nem muito menos da segunda. Tá ligado? Então não me incomodou muita coisa na segunda temporada. Apesar de que sim, a primeira temporada é infinitamente melhor. Ai, meus ouvidos! Mas eu teria sido muito injusto e desonesto se não dissesse que a segunda temporada também teve seus momentos épicos. Que momentos, hein? Opa! Diferente da primeira temporada, onde os personagens tinham um visual mais acinzentado por conta da iluminação e traços mais grossos, aqui eles passaram a ter linhas mais finas, tons de pele mais bronzeados, com gradientes quentes e shading amarelado. Além do uso exagerado de efeitos metálicos digitais. Chega a doer a vista. Em alguns takes o Saitama tava tão cabeçudo que parecia uma lâmpada humana. E o mais trágico de tudo foi a terceira temporada, que chutou pra valer o cachorro que já tava em decomposição. E que também abordei nesse vídeo aqui, reforçando que o anime nunca mais conseguiu alcançar o nível de padrão que ele mesmo criou.
Pois é. Haikyuu é aquele anime de esporte que te faz querer jogar vôlei, mesmo se você for um sedentário de 1,60 m. Conta a história de um estudante baixinho que depois de ver um jogador de vôlei da mesma estatura que a sua brilhando em quadra, sonha em se tornar uma estrela do esporte. Tudo parecia ir tranquilamente com a animação das primeiras temporadas, até chegar na quarta. Muita gente acha que mudou de estúdio, mas não. O Production ID continuou no comando. O X da questão foi a troca do diretor e da equipe de design. O diretor decidiu abandonar aqueles traços super detalhados e sombreados das primeiras temporadas para adotar um estilo mais simplificado e, segundo ele, mais fiel ao traço atual do mangá. Sendo transmitido desde 2014, a produção ainda teve o azar de ter sua quarta temporada produzida no meio da pandemia de 2020. Com os prazos apertados e a equipe isolada, o estúdio teve que terceirizar vários episódios. O resultado? O infame episódio 15 da quarta temporada. Que merda é essa, mano? Me diz aí o que você achou desse novo traço e se dá pra passar um paninho. Fairy Tail depende. Com animações ambiciosas. Mas esse daí eu só vi 2 episódios e parei. Não possa piorar. A obra começou em 2009 com o estúdio A1 Pictures, que nunca trabalhou sozinho. Sempre teve a mãozinha de um ou outro estúdio. E nessa primeira fase foi com o estúdio Satellite. Aqui o anime tinha uma identidade visual muito viva. Os traços mais arredondados e cartunesco, a paleta de cores extremamente vibrante e, graças a um cronograma mais folgado, entregava a melhor fluidez da franquia. Já em 2014, o Satellite saiu de cena e deu lugar ao estúdio Bridge. A mudança do traço foi drástica. Os personagens ganharam designs mais magros, sérios e detalhados, buscando se aproximar do traço do mangá. A vivacidade de 2009 deu lugar a uma paleta muito mais opaca e acinzentada. E para sustentar o traço mais complexo, com prazos apertados, a animação passou a recorrer a quadros estáticos e menos movimento, especialmente nas lutas. Isso ficou ainda mais evidente na temporada final em 2018. Mesmo com a participação da Cloverworks, o visual perdeu o brilho. O traço ficou mais bonito em imagem parada, não é o que se espera de um anime de luta, né? Pois e pra quem achou que as coisas iam melhorar em 2025 com 100 Years Cast, a bomba caiu no colo da DC Staff. Oh, não! Se antes o traço tinha ficado mais maduro, agora eles voltaram atrás e ficou bem mais infantil e suave, com o sombreamento sendo quase inexistente. Além do brilho digital excessivo e da falta de contraste, o estúdio não fez muito para salvar a fluidez, fazendo a obra ficar com seu potencial jogado no rio Tietê. Muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Vicinete trazendo para nós aí sobre os problemas que animes passam, ou soluções, dependendo da situação, de mudanças de estilo. Eu, particularmente, acho uma merda quando tem uma mudança muito drástica, a não ser que seja uma mudança que deixe para melhor, né? Como eu cito aqui, geralmente, Dragon Ball, por exemplo, você tá de novo, tá ligado? Dragon Ball teve isso, né? Teve um momento ali que, sinceramente, o traço ficou maravilhoso, mas depois ficou uma bosta. Tá ligado? Na minha opinião, o traço deles ficou muito bom lá pra época de 1992, 93, se eu não estou enganado, que Dragon Ball é meio antigo. E aí depois veio esse Super, que meio que deu um aspecto mais simplesinho, por assim dizer, tá ligado? Tirou aquela testosterona de músculo que os caras tinham, tá ligado? Porque sim, tá ligado? Deixaram uma parada mais simplesinha, apesar de que alguns momentos são bem da hora e tal, mas meio que tirou um pouquinho da identidade dos personagens que eu conheci na época. De qualquer forma, eu curto pra caramba ainda, mas, né, enfim. Eu tô falando só no nível do Dragon Ball, mas eu sei que tem outras paradas aí. Enfim, só tô dando como exemplo, tá ligado? Mas, em outros casos, como o Fate, como eu acabei de falar pra vocês aqui no início, eu vi em live, eu assisti o de 2006. Não é ruim, nem um pouquinho ruim, é muito bom até o traço que eu digo. A dublagem, infelizmente, deixa a desejar. Eu vi dublado e, mano, é muito suado a dublagem, meu Deus do céu. Mas, tirando isso, a história, o anime em si, né, a animação de 2006 é muito boa, até, mas, cara, não dá. Quando chegou ao Ufotable, meu nome, nossa, o negócio escalonou de uma forma ultra mega blaster cinema absolute, na moral. Vou te falar um negócio. Pena que não é sempre assim. Às vezes você vai ver esse nessa situação e outros, como Dragon Ball, por exemplo, e o One Punch Man, infelizmente, regredindo ao invés de progredir, ou pelo menos mantendo aquilo que a gente conheceu da primeira vez. Bom, esse vídeo, link vai estar na descrição. Tamo junto, Vício Nerd, você é brabo como sempre. Vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu, galera.
vida.